Olha só, você tem acompanhado aqui com a gente essas imagens da tragédia, principalmente da destruição. Nós sabemos que as pessoas estão passando por um momento extremamente difícil, é o que eu sempre falo aqui. Faça você o exercício, chegue na sua casa, coloque a mão mais ou menos a 2 metros de altura e pensa, se a sua casa fosse inundada por uma enxurrada extremamente forte, o que iria sobrar da sua vida? De tudo que você construiu, tudo que você conquistou, cada vitória, a gente sabe que às vezes um objeto vale muito mais que o objeto, ele tem um significado, foi uma conquista, a gente sabe que tem parcela de cartão, tem inúmeras conquistas dentro das nossas casas, conquistas únicas que só importam pra gente, mas que são fundamentais na nossa vida. Agora imagine você perder tudo isso, do nada, repentinamente, com água aparecendo de tudo que é lado, principalmente nos relatos que a gente recebeu foi que a água começou a subir, não deu tempo de salvar muitas coisas. E o resultado é esse que você está vendo na imagem, um galpão destruído, olha a força da água, imagine entrando na sua casa, não vai sobrar nada, né? No máximo, a estrutura. Então, psicológico, evidentemente fica abalado, não tem como, as pessoas não tem mais rotina, né? É recomeçar de fato. Muitas e muitas pessoas. Aí que entra essa questão psicológica, né? O que fazer? Com quem falar? Como fazer? É por isso justamente que a gente convidou o Lucas Bandinelli. Ele é um psicólogo que faz parte da equipe que elabora protocolos de assistência a tragédias. Esse grupo, inclusive, é vinculado ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Lucas, obrigado, você trabalha justamente com essas pessoas. Como receber alguém que passou por uma situação dessa? Eu acho que deve ser muito complicado, né? Você tentar ajudar de alguma maneira alguém que perdeu tudo, né? Obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, Pedro. Bom dia. Em primeiro lugar, eu que agradeço pelo convite de vocês de estar aqui podendo falar de um assunto tão importante para nós, da comunidade gaúcha, de um momento tão triste, né? De uma tragédia sem precedentes na nossa história. E realmente, como vocês colocaram aqui muito bem, é difícil a gente não ter o nosso psicológico, o nosso estado emocional abalado diante de uma tragédia como essa, de uma catástrofe que atinge não só a nível individual, mas a nível coletivo. Nós falamos de uma tragédia que atinge um povo todo, né, um estado inteiro, e é difícil as pessoas não terem alguém que não conheçam outra pessoa que tenha sido direta ou indiretamente afetada pelo que está acontecendo. E é óbvio que o nosso estado emocional acaba sofrendo impactos justamente sobre isso. E quais são os protocolos para receber essas pessoas, Lucas? O que fazer, né? Como que vocês fazem justamente? É levar para o abrigo, conversar, falar sobre o problema ou desviar? Como que funciona nessa abordagem, em primeiro momento? Então, justamente nos primeiros momentos em que acontece qualquer tipo de catástrofe, uma tragédia dessa magnitude, é importante a gente trabalhar com o que se chama de primeiros socorros psicológicos, que são intervenções muito pontuais e que não necessariamente precisam ser realizadas por psicólogos, mas por pessoas que sejam capacitadas e treinadas. Essas intervenções, os primeiros socorros psicológicos, ocorrem, como eu disse, no primeiro momento, nas primeiras horas, nos primeiros dias. E trata de lidar justamente com a questão de uma ajuda prática para as pessoas que estão passando pela tragédia. Então, a busca de alimento, de abrigo, de segurança, de água. Também, obviamente, ofertar uma escuta ativa e empática para que essas pessoas possam falar, se quiserem, sobre o que aconteceu. Um recado importante aqui é que a gente não deve forçar ninguém a falar sobre o que está acontecendo, justamente porque vários estudos já mostram que se a pessoa ela conta, né, de maneira repetitiva aquela história e ela não está de fato confortável com aquilo, isso possa inclusive trazer prejuízos para ela na questão de saúde mental a médio e longo prazo. Então, esses primeiros socorros psicológicos são protocolos, são estruturas onde as pessoas conseguem se guiar por essas estruturas para justamente não fazer nenhum malefício diante de um momento de maior vulnerabilidade dessas pessoas. E é obviamente diferente de uma ação em psicoterapia regular, onde a gente tem mais tempo de conhecer a pessoa, tem um ambiente seguro, tem um ambiente apropriado para isso. São intervenções, como eu disse, muito pontuais e breves. É claro que passando depois desse período, nós vamos precisar pensar em novas intervenções e em cuidado com relação à saúde mental dessas pessoas, tanto das vítimas diretas, quanto inclusive dos voluntários que estão na linha de frente atuando. Sem dúvidas, né? Até
a gente que está acompanhando à distância, mas vendo as imagens, impacta. Agora, eu imagino quem está vivendo, principalmente sentindo o cheiro de esgoto, vendo a destruição do lugar onde você mora, isso deve ser extremamente impactante, né, Lucas? Como tentar absorver tudo isso? Realmente, vendo as imagens e as imagens que circulam, que vocês mostram agora, é realmente muito impactante. Principalmente, eu sou de Porto Alegre, a gente perceber a nossa cidade chegando nesse ponto, né? Pontos da cidade alagados que a gente nunca imaginou que passariam por uma situação como essa. Então, a gente sabe que enchentes ocorrem no estado de maneira pontual e ocorrem em outras partes do Brasil, obviamente, mas o que eu penso, a diferença dessa tragédia, dessa catástrofe para as outras é justamente a magnitude e a extensão que isso ocorreu. E aí, para quem está na cidade, para quem está passando por isso diretamente, é difícil não olhar para o lado e não se impactar com o que enxerga, né? Não se impactar com as imagens, ao passar por uma rua da qual estava acostumada a passar todos os dias e essa rua já não é mais a mesma, estruturas que são destruídas, que estão quebradas. Então, realmente, isso acaba impactando as pessoas muito diretamente. Aquele senso de normalidade passa a não existir mais, né? E uma sensação muito grande de desamparo, de olhar para as estruturas físicas que simbolicamente tem uma função também de proteção para nós, de entender que pelo menos tudo está de pé, elas não estão mais de pé. E isso realmente afeta as pessoas emocionalmente, torna mais difícil com que retornem para suas rotinas e tentem se aproximar o máximo possível da vida regular que levavam antes. E as pessoas no entorno, digo, família, eu acho que também, né, esse núcleo, né, aí depende se é família ou não, pessoas próximas, enfim, as pessoas com quem você convive, eu acho que também são fundamentais nesse momento, assim, do desabafar, do pensar junto, eu acho que também ajudam nesse momento. Com certeza. O que a gente tem visto é justamente esse movimento grande de voluntariado, de pessoas querendo ajudar e se aproximando, pessoas de fora do estado, de fora das cidades atingidas. E esse senso de comunidade, esse senso de pertencimento, ele é muito importante para que a gente possa mitigar uma sensação de desamparo, como eu falei anteriormente. Então, perceber a aproximação dessas pessoas faz muito bem para todo mundo que está lidando diretamente com essa tragédia. E é claro que ainda nesse quesito entram, né, todos os tipos de rede de apoio social, ou seja, as famílias, amigos, né, parentes distantes, todo mundo que possa estar presente de alguma maneira, porque a gente sabe que nesse momento nem todo mundo fisicamente vai poder estar perto dessas pessoas, mas existem outros recursos, como a gente já viu, inclusive, durante a pandemia de Covid-19, né, os recursos virtuais que possam, de alguma maneira, aproximar as pessoas e fazer com que elas construam um senso de pertencimento e de que não estão sozinhas. E, Lucas, evidentemente que cada um reage de uma maneira, né, quando um trauma acontece, mas imagino também que devam ter algumas características parecidas. O que eu quero dizer? Eu vi alguns vídeos na internet, principalmente uma moça que ela entrou no estúdio dela de fotografia, você vê que é uma moça nova, e ela foi relatando, são objetos, mas esses objetos têm muito significado de conquista, de vitória, sabe? Enfim, todas essas questões. E aí ela foi... A primeira coisa que ela fez, ela foi atrás da máquina fotográfica dela, que é o ganha-pão dela. E, assim, é impactante a imagem porque você vê no sentido, assim, desesperador você talvez nem ter um olhar para o futuro, né? Como correr atrás, enfim. Quais são, assim, as características de quem sofre um trauma? O que acontece, assim, vamos dizer, na média? Perfeito. Com um evento dessa magnitude, né, um grande evento estressor, é importante ressaltar que nem todas as pessoas que passam por uma situação como essa vão, de alguma forma, ter o desenvolvimento, o surgimento de transtornos psicológicos como o transtorno de estresse pós-traumático. A boa notícia é que os estudos apontam que grande parte da população que passa por isso costuma depois, ao longo do tempo, se recuperar emocionalmente. Mas é claro que para populações mais vulneráveis e dependendo de características socioculturais, do contexto e, obviamente, individuais, algumas pessoas podem acabar desenvolvendo alguns problemas emocionais mais intensos. De forma geral, o que as pessoas experimentam é uma sensação de medo, o aumento da sensação de ansiedade, a tristeza, né? Muitas vezes também o aumento da irritabilidade,
pode ser visível. Então, essas são reações esperadas, né, para quem passa por uma situação como essa. Como eu disse, grande parte da população, ao longo do tempo, felizmente, vai conseguir, com a sua capacidade de resiliência, se recuperar. E aí, retomando a pergunta anterior, o senso de comunidade, de pertencimento e o apoio das pessoas é muito importante para que essas pessoas possam, então, não desenvolver nenhum problema psicológico mais grave. Aquelas que estão mais vulneráveis vão poder desenvolver, por exemplo, como mencionei, um transtorno de estresse pós-traumático, alguns quadros de transtorno de humor, como episódios de depressão, e também quadros gerais relacionados à ansiedade, como poder apresentar quadros de transtorno do pânico ou também transtorno de ansiedade generalizada. Realmente é muito complicado. Evidentemente, Lucas, que a gente sabe, né? Ou para alguém que já passou por uma crise de ansiedade, é muito difícil lidar, né? Mas o que fazer, talvez, em situações assim que eu digo, a pessoa já está no abrigo, de certo modo, entre aspas, tá, que eu vou falar, bem entre aspas, há uma estabilidade, uma normalidade, pelo menos tem onde dormir, tem alimentação. O que fazer em situações como essa? Tem talvez algo que pode amenizar um pouco essa carga emocional? Tem sim, com certeza. E eu acho que tu coloca muito bem que as pessoas agora, passada já uma semana do que aconteceu, principalmente em Porto Alegre, começam a estar mais estáveis, mais seguras nos abrigos e, obviamente, ao dizer isso, não quer dizer que são as situações ideais, mas é dentro do contexto, é aquilo que se pode oferecer. E o que nós temos visto também, Pedro, é um movimento da comunidade, de pessoas desenvolvendo mais ações que são importantes de lazer para essas pessoas. Então, nós temos visto as rodas de chimarrão, que são importantes para o povo gaúcho. Simbolicamente, isso representa muito, né, a nossa força, a nossa união. É também a presença de música, é a presença da contação de histórias para crianças. Então, essas atividades culturais de lazer também trazem um pouco e amenizam para as pessoas que estão lá sofrendo tanto, trazem aquele senso, entre aspas, de normalidade e um pouco mais de proximidade com sensações positivas, com sensações prazerosas. O que a gente sabe que também são importantes para o fortalecimento dessas pessoas, para que possam depois, futuramente, agirem para recuperarem as coisas que perderam e também para se recuperarem psicologicamente. Então, essas ações são muito importantes, assim como, claro, o acompanhamento psicológico sistemático. É importante ressaltar, como eu mencionei antes, que nem todas as pessoas vão precisar de acompanhamento psicológico especializado, né, e sistemático, mas é importante que os serviços se organizem para poder oferecer de maneira sistemática para as pessoas que precisam esse acompanhamento de forma mais periódica e a longo prazo. Sem dúvidas. E durante uma das entradas, né, dos repórteres que estão acompanhando, eu vi uma faixa, né, falaram, vai passar. Como se fosse um lema, né? Você que está aí, eu acho que é um lema assim, vai passar, vai dar tudo certo. Eu acho que esse espírito de vamos fazer, resolver, vamos nos unir, eu acho que é fundamental. Não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que é muito importante, né? Vamos nos unir, vamos para cima, né? Vamos dizer assim. Com certeza. E, de fato, se a gente olha para a realidade, vai passar uma hora, isso vai acabar, assim como durante a pandemia também parecia um futuro muito distante. Nós vivemos ali 2, 3 anos esperando esse momento de passar e finalmente passou, como todo mundo percebeu. Essa catástrofe também vai passar, né? Só que essa frase vai passar também não pode servir de alguma forma para invalidar o sentimento de quem está nesse momento passando por tudo isso. Eu acho que, como tu mencionou, entra muito mais como uma forma de incentivo de que existe um futuro e existe uma esperança para depois. E é para isso que a gente precisa trabalhar, e é para isso que a gente precisa se unir e construir com as pessoas e com todo mundo que é responsável pelo que está acontecendo e pelas pessoas que estão dispostas a ajudar, para que esse futuro não seja só apenas uma frase, uma promessa, mas que seja de fato uma realidade para essas pessoas. Sem dúvidas, eu acho que você começar a ver a cidade se reconstruindo, alguns lugares começar a serem limpos, né? Eu acho que isso também impacta diretamente no psicológico, né? Aquela sensação de se sentir andando, né? Vamos dizer assim.
Com certeza. E eu percebo também uma outra questão muito importante que traz um senso um pouco melhor, é a presença do sol, né? A gente sabe que eventualmente vai voltar a chover no Rio Grande do Sul, mas poder ter o sol ali traz também aquele senso de um pouquinho mais de calmaria diante de tudo isso que está acontecendo. Realmente faz toda a diferença. E Lucas, só uma última pergunta, eu queria só falar essa questão. Como que pessoas que passaram por um trauma como esse, você falou do sol, né? Já vê uma nuvem, eu imagino que é um gatilho, né, psicológico. Sim, tem razão. Para algumas pessoas, antes de acontecer tudo isso, o barulho da chuva era um som calmante, né? Um som que aliviava, que trazia conforto. E para muitas dessas pessoas que passaram por essa situação agora, o som da chuva passa a ser o que a gente chama, então, né, no senso comum, de um gatilho, né? Algo que possa realmente despertar reações emocionais mais intensas, principalmente de medo, né, diante de uma situação como essa. Então, ao longo do tempo que se espera, é que as pessoas também possam se dessensibilizar com esse som da chuva e possa ganhar um novo significado de novo, né? De que ele possa voltar a ter um significado da chuva que acalma, da chuva que é importante para a colheita, da chuva que é importante para trazer também boas energias. Mas nesse momento, realmente, ainda para pessoas que foram diretamente atingidas, esse som da chuva e saber que a nuvem está vindo e que a chuva está próxima pode de medo e ansiedade. É isso, Lucas. Obrigado pela entrevista. E a gente teve um probleminha, né? Voltou aqui. Obrigado, viu, Lucas, pela entrevista. Traduziu de um jeito bem simples. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Um bom dia para vocês aí, bom trabalho. É isso. Vamos que vamos. Rio Grande do Sul vai conseguir a